Glória a Jesus. Eu vou contar aqui o meu testemunho de como, glória a Deus, eu me tornei crente pela primeira vez na vida. Porque eu lancei um vídeo no canal chamado Meu Testemunho. E lá eu conto como o Senhor Jesus fez eu reconciliar com Ele. Mas eu vou contar hoje como Ele me transformou em crente pela primeira vez. Porque a minha caminhada de crente tem duas fases, né? Tem a que eu vou contar agora e tem a mais recente, que eu gravei há um tempinho atrás. Então vamos lá. Eu vou contar como eu me tornei crente pela primeira vez. Vou procurar ser breve. Nossa, eu estou sentindo aqui uma alegria de Deus. Que maravilha. Eu orei pedindo para Ele me ajudar a contar o testemunho. Que maravilha. Eu começo a me alegrar no Senhor, eu fico querendo até chorar. Os olhos já estão brilhando. Glória a Deus. Eu vou contar como começou lá de trás, né? Como as sementes foram sendo plantadas primeiramente. Eu cresci em berço evangélico. Glória a Jesus. E o meu pai e a minha mãe, eles me levavam na Igreja Batista. Igreja Batista Renovada do Brasil. E eu frequentava ali os cultos, né? Eu criança, né? Frequentava ali os cultos, mas não entendia muita coisa, né? Mas até hoje eu lembro de alguns hinos, né? Daquela época, alguns louvores daquela época. Eu lembro direitinho de como era a igreja e tudo. Certo. E eu tenho uma lembrança, eu sempre tive uma lembrança quando eu era mais novo, de já ter lido a Bíblia inteira, ainda quando criança. Glória a Jesus! Que maravilha! Imaginem uma criança abrindo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e lendo a Bíblia inteira. Glória a Deus! Então eu tinha essa lembrança. E outro dia, quando eu era pequeno ainda, um primo meu confirmou para mim, ele falou: "Ah, Kaique, você lembra que você leu a Bíblia do meu pai inteira?" Ali eu tive a certeza, olha, não é só uma lembrança, eu li a Bíblia inteira mesmo. E eu lembro de quando eu era criança, glória a Deus, que maravilha, glória a Deus, que rapidinho eu aprendi a ler. Eu lembro que rapidinho eu aprendi a ler. E não é querendo me achar maior do que pessoa alguma, mas eu percebia que mesmo sendo criança, eu lia muito bem. Eu aprendi a ler mais rápido do que muitas crianças daquela geração de quando eu era pequeno. Então eu lia muito bem, eu conseguia ler rápido. Eu lembro que eu passava na perua escolar, dentro da perua, e eu ia lendo tudo. Criança faz isso, né? Quando começa a aprender a ler, ela lê tudo. Eu lia as fachadas, os cartazes. Então talvez o Senhor Jesus fez isso acontecer para quê? Para me fazer ler a palavra, já quando eu era criança. Ele fez eu aprender a ler. Talvez foi isso, talvez ele fez eu aprender a ler rápido e muito bem, né? Ter uma inteligência a mais no setor da língua portuguesa para ele me colocar para ler a palavra. Então o que acontece? Eu tinha essa lembrança e essa lembrança foi confirmada de que era real mesmo. Eu li a Bíblia inteira ainda quando era criança. Glória a Jesus. Que maravilha, né? Uma criança pegando a palavra e lendo, lendo Gênesis, né? Mateus, João, Apocalipse, glória a Deus.
E aí eu fui crescendo, crescendo, e a minha família, ela ia na igreja, mas não era crente. Porque a minha família, ela frequentava a igreja, mas chegava em casa, brigavam, entendeu? Viviam cheios de problemas terríveis, entendeu? Então eles não conheciam ao Senhor Jesus. Mas mesmo assim eles estavam lá, indo para a igreja e me levando para a igreja. E aí foi passando o tempo, teve uma época em que meu pai chegou a me dar uma Bíblia ilustrada, né, uma Bíblia, né, onde tinha uns desenhos e tudo, né, junto com as histórias bíblicas, né, e aí eu lia aquela Bíblia, aquela ali eu li inteira, né, também, maravilha. E eu lembro que teve uma época em que meu pai me ensinou a orar, glória a Deus. Mesmo ele não sendo um crente de verdade ali naquela época, e eu digo com todo respeito, não é criticando, mas ele me ensinou a orar. E se bobear, foi Jesus quem usou ele para me ensinar. Ele falava assim, eu ia fazer 8 anos, eu ia completar 8 anos. E, eita, já deu 6 minutos, eu vou tentar acelerar aqui o vídeo. Glória a Jesus. Eu ia completar 8 anos, meu pai falou assim, olha Kaique, pede para Deus, o que você quer de aniversário? Ah, eu quero uma bicicleta. Então ora pedindo para Deus uma bicicleta. E aí, ali eu comecei a orar, ô Senhor, meu Pai, me dá uma bicicleta. Me dá uma bicicleta. E claro, meu pai que comprou, né? Meu pai de sangue, no caso, que comprou a bicicleta, né? Só que ali eu já aprendi a orar para conversar com o meu pai através da oração. Meu Pai do céu. Maravilha. Então, eu fui crescendo, as sementes foram sendo plantadas desde a infância já, né? E eu fui crescendo, crescendo, vamos pensar, né? Vamos pensar. Fui frequentando a igreja e tudo, e sempre vivendo em uma família cheia de problemas, né? E tudo mais, uma família disfuncional, né? Onde, na maioria das vezes, era cada um por si, né? Mas, o que acontece? Resumindo, outro dia, quando eu era criança, e aí eu já não morava mais com meu pai, morava com a minha mãe, porque eles separaram tudo, eu estava aqui nessa mesma rua onde eu estou agora, em São Bernardo do Campo, rua Jaciporã, no Riacho Grande. E eu estava sentado na rua, eu tinha 11 ou 12 anos, acho que eu tinha 11 anos. E o que acontece? Eu estava sozinho na rua e passaram 2 testemunhas. Que maravilha! Passaram 2 testemunhas de Jeová. Tudo bem, a fé deles é muito diferente, né? A Bíblia deles é muito diferente, tudo, mas eles me ensinaram algo de muito útil. Elas chegaram, foram 2 mulheres, perguntaram, olha, o que você está fazendo aí? Onde é que está sua mãe? Eu falei, minha mãe está lá dentro de casa. Acho que minha mãe estava dentro de casa. Minha mãe está lá dentro. Eu apontei, né, onde era o portão e tudo. Mas elas acabaram, e eu creio que elas foram usadas por Deus. Por quê? Eu vou explicar. Elas acabaram falando de Jesus para mim. De Deus para mim, né? Elas não falaram de Jesus, elas falaram diretamente de Deus. Né? Elas falaram de Deus, né? E elas falaram assim, olha, você sabe qual é o nome de Deus? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Elas abriram a Bíblia e mostraram, olha, o nome de Deus é Jeová. Elas leram lá um trecho e mostraram. Talvez elas leram o Salmo 83:18, mas eu não lembro, onde está escrito, porque só tu, ó Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. E ali eu passei a chamar o meu Senhor de Jeová. Tanto que hoje em dia mesmo eu falo tanto, Jeová fez isso, Jeová fez aquilo, que já chegaram a perguntar, ele é testemunha de Jeová, é? Então ali eu aprendi o nome de Deus, né? Uma das variações, tem gente que fala que é Yahvé e tudo mais, né? Mas são todas variações do nome de Deus. Eu falo Jeová.
Glória a Deus. E aí eu fui crescendo, fui frequentando, frequentei ali a Igreja Batista, aqui no Riacho Grande mesmo, né, quando eu era adolescente, né, mas eu não queria saber de compromisso com Deus. Eu lembro que muitas vezes eu participei de pequenos cultos nos lares, que a Igreja Batista chama de célula. Participei de pequenos cultos nos lares, mas já querendo chegar em casa para ligar o videogame e jogar no PlayStation 2, que aquela época era a época do PlayStation 2, né? Eu queria só que terminasse ali os cultos para eu comer e ir para casa, jogar PlayStation 2. Glória a Deus. Mas a semente ia sendo plantada. Em um culto eu ouvia uma palavra, no outro eu ouvia outra, né? E sempre vivendo uma vida de caos. Sempre. Família brigando, sempre. Transtorno, sabe? Não conhecia Jesus de verdade, nem eu, e nem a minha família, nem os meus parentes. Glória a Deus. Mas as sementes foram sendo plantadas. Em cada época, Jesus ia plantando uma sementezinha no meu coração e ia regando. E eu ia aprendendo mais da palavra, né? Ia aprendendo, ganhando mais experiência. Então, o que acontece? Teve uma época em que eu fiquei grande. E aí eu comecei a praticar esporte, né? Comecei a praticar ali a calistenia. Eu fazia flexões em alguns dias. Em outros dias eu saía para correr. Eita, glória a Deus. Eu lembrando aqui, meu Deus. Aí o que aconteceu? Eu comecei a sair para correr e comecei a orar. Enquanto eu estava na corrida eu orava, eu falava, ô Senhor, me ajuda, meu Pai, a correr. E eu não era crente, mas eu orava. Ô Senhor, me ajuda a correr, Pai. Aí depois comecei a orar antes de correr. Senhor, me ajuda a ter uma corrida bem sucedida, Pai. Abençoe com que não dê cãibra nas minhas pernas. Com que eu consiga, Senhor, praticar os exercícios. Aí ia correr. Aí durante a corrida eu olhava para o céu. Muita gente já me viu aqui, correndo olhando para o céu. Glória a Deus. Muitas vezes eu estava cansado durante as corridas. E eu orava. E do nada vinha uma força em mim que fazia eu renovava as forças, né? Recobrava as minhas forças e aí eu corria com mais intensidade. Que eu gostava de treinar com bastante intensidade para ter bastante resultados. Glória a Deus. E aí eu comecei a orar também antes das flexões e depois das flexões. E aí eu comecei a sempre, depois da corrida ou das flexões ou das barras, né, que eu me pendurava em barras também, eu ajoelhar, colocar a mão no chão e agradecer a Deus. E ali eu acreditava que o Senhor estava fazendo exercícios junto comigo. Quando eu corria, por exemplo, eu acreditava que Jesus estava correndo junto comigo. Glória a Deus. E eu era meio espiritualista também, porque eu também pedia forças para a terra também, né? Eu falava, ô Mãe Terra, me ajuda. Mas também muitas vezes eu falava com Deus, eu falava, ô Senhor, meu Pai, me dá forças. Glória a Deus. E eu era bem sucedido ali nos treinos. E aí teve uma época, assim, aí nisso eu comecei a orar para comer, eu comecei a orar quando acordava, comecei a orar mais. E aí eu comecei a me interessar mais por Deus, mas eu creio que foi o Espírito Santo trabalhando no meu coração. Então, através do esporte, eu fui sendo convertido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E aí, eu comecei a ver uns vídeos na internet, né? De oração, né? De pregações e tudo mais. E eu lembro que teve uma época, antes de eu começar a fazer exercícios. Opa, eu balancei a câmera aqui. Teve uma época antes de eu começar a fazer esses exercícios. Uma época na qual eu morava com uma mulher, mas
eu era insuportável. Eu era insuportável. E essa mulher foi embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa mulher foi embora e ela levou os móveis, porque os móveis eram dela. E eu não tenho vergonha alguma de contar essa história hoje em dia, porque eu sei que foi para a glória de Deus. E eu cheguei em casa e cadê os móveis? Só que ela já havia me avisado enquanto eu estava no trabalho, né? Olha, Kaique, eu fui embora. Aí quando eu cheguei em casa, abri aquela porta, não tinha móveis, a mulher não estava lá. E aí eu fiquei muito depressivo. Eu não quis mais trabalhar. Eu entreguei as camisetas, que eu trabalhava no Lava Rápido, entreguei as camisetas para o dono do Lava Rápido. E aí ficava só deitado ali. E venceu a conta de luz, e venceu a conta de água, venceu o aluguel. E eu desanimado, triste, quase que com depressão, né? Eu tinha perdido a dignidade, ninguém mais acreditava em mim, né? E a mulher, a dona da casa, né, querendo a casa e tudo mais. E teve um dia, eu ali com depressão, ou meio que com depressão, glória a Deus. Eu falei, eu vou dar uma volta. Me arrumei do meu jeito ali e saí para dar uma volta. E eu entrei na Igreja Deus é Amor. Eu estava andando na rua e vi a Igreja Deus é Amor aberta. E eu entrei lá e o Senhor Jesus falou comigo, falou através da palavra e tudo, mas eu guardei muito uma revelação que ele passou depois, né? Uma revelação, né? Que é porque a palavra já é uma revelação, só que ele passou uma revelação particular para mim. Ele falou, olha, muita gente não dá coisa alguma por você, glória a Deus, mas eu te valorizo. Muita gente não dá coisa alguma por você, mas eu te valorizo. E aí ali eu tive certeza, opa, é porque eu estou nessa situação aqui, eu perdi a dignidade e tudo, né? Mas Deus me valoriza. Aí eu comecei a frequentar alguns cultos na Deus é Amor, mas eu acho impressionante hoje em dia, eu lembro, e muitas vezes eu fui até só para ouvir revelação. Ali Deus ia revelando, eu tenho um trabalho na sua vida, no futuro Deus vai te usar para realizar um trabalho muito lindo e tudo mais. Estou falando isso daqui para edificar a fé dos irmãos, né? Não é para me glorificar. Então muitas vezes eu fui só para ouvir revelação, viu? Eu já fui desse tipo. Então o que acontece? Eu ia na igreja e aí sempre na hora do apelo, tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Eu não queria. Já aconteceu de sair uma irmãzinha abençoada ali do banco e falar, irmão, você não quer entregar a vida para Jesus? Você tem nos visitado sempre aqui e tudo mais. Hoje pode ser a última oportunidade, mas eu lembro que eu não queria. Pelo menos em uns 4 ou 5 apelos eu não quis entregar a vida para Jesus. Aí eu parei de frequentar ali a Deus é Amor, né? Deus me tirou daquela situação e aí eu comecei a trabalhar e tudo mais. Maravilha. Aí depois, tempos depois, e muito tempo depois, eu comecei a praticar esporte e ir me aproximando de Deus aos poucos. E aí eu lembrei nessa época da Deus é Amor. E aí eu comecei a pesquisar pregações do missionário Davi Miranda, glória a Deus. E aí nisso eu ouvindo o missionário Davi Miranda, né, pregando o Evangelho, pregando a sã doutrina, glória a Deus, que é o verdadeiro Evangelho. E ali eu criei naquelas palavras que o Senhor passava através do missionário Davi Miranda. E aí eu comecei a ler a Bíblia, né? Comecei a buscar mais, né? E aí o que acontece? Chegaram dias em que eu comecei a buscar tanto ao Senhor, que aí chegava no final do dia, aí eu lembrava, eita, hoje eu não fiz flexões. Mas deixa pra lá.
Pelo menos eu estava buscando ao Senhor. Eu esquecia de fazer exercícios. Glória a Deus. Porque eu ali buscando o Senhor, o tempo passava tão rápido. Aí eu chegava, umas 2 vezes aconteceu isso. Quando foi na segunda vez eu pensei, não quero saber não de fazer exercícios. Não fiz hoje também. Não quero saber, pelo menos eu estou buscando ao Senhor. E aí foi quando eu voltei a frequentar essa Deus é Amor aqui no Riacho Grande. Glória a Jesus. Aqui no certificado de batismo diz que eu fui batizado no dia 27 de março de 2022. E eu acho que eu demorei uns 5, 6 meses para ser batizado nas águas. Glória a Deus. Então foi em 2021, ali no meio de 2021 mais ou menos, que o Senhor Jesus fez eu começar a frequentar a Deus em Amor, já querendo um compromisso com Ele. Então esse foi o testemunho, mas vou acrescentar um pouquinho mais, né? Glória a Deus, contar um pouquinho mais. E ali foi tudo muito rápido. Jesus me colocou para orar muito, só jejuar mesmo, que eu não jejuava ainda, viu? Mas Jesus me colocou para orar muito, para ler bastante da palavra, né? Eu fui seguindo os exemplos do missionário Davi Miranda. Eu só não segui o exemplo de jejuar. Não sei por que eu não jejuava naquela época, eu não lembro. Acho que é porque eu trabalhava muito, não, mas mesmo assim não é desculpa, né? Dava para jejuar nos domingos. Mas foi bênção, foi bênção. Só que aí o que acontece? Eu fui colocado, né, os irmãos vendo o meu desempenho espiritual, através da misericórdia de Deus, eu tive um grande desempenho ali espiritual, né, dava ali um testemunho muito bom no dia a dia, né. Os irmãos começaram a me... havia ali uma pessoa que dirigia a igreja naquela época e ela me colocou para dirigir os cultos. Kaique, você não quer dirigir os cultos e tudo mais? Eu comecei a dirigir os cultos. Glória a Deus. Então os cultos de domingo ainda. Eu dirigia ainda os cultos de domingo. Glória a Deus. Mas o que acontece? Teve uns... eu fui indo e tudo, né? Buscando bastante ao Senhor e tudo mais. Aí comecei a evangelizar também nas ruas. Glória a Deus. Mas chegou uma certa época em que essa dirigente, ela queria que eu e mais alguns jovens cantássemos na igreja. Glória a Deus. Só que o que acontece? Eu trabalhei até tarde e eu não fui no dia do ensaio, eu não fui para o ensaio. Eu lembro que era eu e mais uns 3 jovens e só foi um jovem para o ensaio. Mas aí chegou lá no dia e ela quis que a gente cantasse mesmo sem ter ensaiado. Ela chegou lá na frente e falou, olha, é o seguinte, eu gostaria de estar chamando aqui o irmão Kaique, a irmã tal e mais outros 2 irmãos. Chamou a gente para cantar. Tanto que um dos jovens não quis nem ir. Então só foi eu e mais 2 irmãos para cantar. Glória a Deus. E ali, eu cantei ali todo sem jeito e cantando só olhando para o papel e tudo mais, né? Eu nem conhecia o louvor, né? Praticamente. Cantei de qualquer jeito. Cheguei em casa, mandei um WhatsApp para a irmã, irmã, não ficou legal aquela cantoria e tudo mais, sabe? Eu gosto de fazer tudo certinho para o Senhor Jeová. Quando se trata de Deus, eu sou muito exigente e tudo mais. E a irmã não gostou, não. Ela achou que eu estava afrontando ela. Começou a ser ignorante comigo. Não estou falando isso daqui para sujar a igreja, não, mas eu estou contando o que aconteceu. Vocês vão entender depois. E aí começaram as perseguições. Tivemos essa conversa, aí eu falei para ela, olha, você não sabe lidar com pessoas e tudo mais, poxa, não consegue nem conversar, ter uma conversa básica, né? Vixe, ela virou uma feira. Aí eu peguei todas as conversas, né, e guardei ali, né? Guardei ali, porque ela foi tão ruim comigo, né, tão ignorante, que eu pensei, eu vou pegar essa conversa e vou levar para o líder dela. Não é possível, desse jeito, ela explodiu desse jeito.
E o que aconteceu? Sem eu saber, eu fui retirado da lista de quem dirigia os cultos aos domingos. Em um dia lá, frequentando o culto lá no meio da semana, foram dar os avisos e falaram, olha, tal irmã vai dirigir o culto no domingo. Aí eu pensei, caramba, que covardia. Me retirou de dirigir até o culto de domingo sem me avisar nem nada, né? Nossa, eu lembro que eu chorei demais. Eu chorei muito, muito. E novo convertido, né? Poxa, novo convertido, sem experiência e tudo mais, né? Nossa, eu chorei demais. Aí eu comecei, eu não lembro mais o que foi acontecendo, não lembro. Eu sei que eu falei com um dos irmãos, olha irmãos, a gente tinha que se unir, porque olha, não é a primeira vez que essa irmã, ela é ignorante com alguém e tudo mais. E aí eu falei, a igreja tinha que se unir, né, e tudo, né, para poder, né, colocar outra pessoa, né, na liderança. Se fizéssemos um abaixo-assinado, por exemplo, ali falou, olha irmão, se você não está contente com a igreja, eu te convido a se retirar da igreja, a procurar uma outra igreja para você frequentar. Nossa! Meu Deus do céu! Eu fiquei chocado. Eu lembro que eu bloqueei o irmão. Resumindo, esse novo convertido acabou desviando do caminho do Senhor. Por quê? Porque eu, novo convertido, né? Não tinha nem 2 anos de crente, né? E ainda sofrendo perseguições terríveis, né? Grandes, eu não tinha ainda muitas raízes, né? Então eu acabei desviando do caminho do Senhor. E aí ali eu fiquei mais ou menos uns 2 anos no mundo. Afundei no mundo, mas eu afundei. Aí saí da sã doutrina, larguei até a sã doutrina. Voltei a praticar as mesmas obras que eu praticava antes, né? Me vestir como antes, né? Deixei a vaidade tomar conta de mim, né? E aí foi só Jesus. Mas para a glória de Deus, né? Eu fui convertido novamente. Jesus fez uma situação, né, agora para eu voltar para o caminho dele. E hoje eu estou aqui e eu até penso, não que eu queria ter ficado no mundo, mas parece que hoje, agora, eu voltei com uma experiência a mais. Eu voltei um pouquinho mais esperto, sabe? Eu voltei um pouquinho mais esperto, porque hoje eu penso, vão tentar me derrubar, isso daí é certeza. Mas eu não vou mais desviar por causa de homem, não. Podem falar o que quiser, eu vou fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Eu vou viver para o Senhor. Podem falar o que quiser, podem fazer o que quiser. Não tem problema. Nem que eu fique como um membro comum na igreja. Eu chego, sento lá no banco, assisto o culto e saio. Mas eu vou fazer a obra sem depender de pessoa alguma. Não querem que eu dirija culto? Não tem problema. Ninguém pode me impedir de falar de Jesus onde eu for. Na rodoviária, na rua, né, no serviço, ninguém pode. Então não quero saber. Glória a Jesus. Então foi esse o meu testemunho. Eu vou dizer uma coisa. Valorizem as almas. Valorizem as almas. Você que está aí, valorize as almas. Cuide das almas. Porque é o seguinte, o amor de muitos se esfriou, né? Hoje em dia, muita gente nem visita as almas, né? Não perguntam se as almas estão precisando de algo, né? As almas ficam largadas, só querem resultados, né? Só querem resultados das almas. Mas se a alma questiona, né? Se a alma faz alguma coisinha, a alma não presta, já não serve mais, né? Glória a Deus. Então é isso. Temos que ter amor, né? Pelas almas. Glória a Jesus. E da mesma forma que eu fiz antes, larguei os exercícios lá, a vaidade que eu tinha, que eu era musculosão, né, da calistenia, musculoso.
larguei os exercícios, perdi peso e tudo, né? Larguei tudo, larguei a vaidade, eu andava, né? Tudo feito estufado, cabelão, eu tinha um cabelão, usava o piercing aqui no nariz. Larguei a vaidade, porque está escrito na palavra, né? Que nós temos que ser simples, né? Como um pombo, simples como uma pomba, glória a Deus. E eu larguei as coisas do mundo ali para seguir a Jesus naquela época. Da mesma forma agora eu fiz. Larguei tudo para viver o Evangelho do nosso Senhor. Glória a Deus. Inclusive, eu estava até morando com uma mulher, né? Vou dizer aqui com todo respeito, né? Até contra ela, né, e tudo, mas ela era divorciada. Glória a Deus. E assim que o Senhor Jesus fez eu reconciliar com Ele, Ele fez eu lembrar da questão do divórcio. Então o que acontece? Além de eu ter largado os exercícios atualmente, porque eu havia voltado a praticar até exercícios, né, e tudo, voltado com a vaidade e tudo, até isso eu larguei. Por quê? Porque ela é divorciada. Então se eu continuasse morando na mesma casa que ela, junto com ela ali e tudo, tendo relações com ela, eu estaria na fornicação, né? E não pode, né? Porque o casamento é um só. Está escrito em Marcos 10, está escrito em Mateus capítulo 19, glória a Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele transformou a minha vida totalmente de novo, glória a Deus. E ali mesmo, eu estando na casa dela, né? Logo depois que eu virei crente, que eu reconciliei com o Senhor, eu lembrei da questão do divórcio e o Senhor Deus mesmo começou a falar comigo através da palavra e com ela também. Porque até visão Ele deu para ela, glória a Deus. Mas começou a falar comigo através da palavra, através de revelações, através de profetas. Começou a me acelerar para eu sair da casa dela, glória a Deus. E aí eu acabei saindo da casa dela, glória a Jesus. Para quê? Para obedecer ao Senhor. Porque eu não posso ficar na fornicação. Ainda mais eu, né, que tenho tanto desejo de fazer a obra, de ler a palavra. Glória a Jesus. Então, larguei tudo, irmãos. E estou aqui, cheio de vontade de falar do Senhor, através da misericórdia de Deus, né? Porque eu sou nada. Quando a gente faz algo de bom, é porque Jesus fez a gente fazer. Deu forças, deu vontade. Glória a Deus. Então, eu estou aqui, né? Graças a Deus, vivendo a sã doutrina, né? Liberto, glória a Deus. E é só vitória, é só maravilha. Tem as perseguições, tem as pequenas lutas, né? Mas vamos seguir em frente. Então aí está o testemunho, glória a Jesus, para a edificação dos irmãos. E tenho visto muito do poder de Deus na minha vida, glória a Deus. Tenho visto muitas bênçãos, né? Tenho sofrido bastante perseguições também, mas eu não vou contar mais nesse vídeo porque já está bem longo, né? Glória a Jesus. Logo mais eu vou ir contando mais e mais experiência em outros vídeos. Então está aqui o vídeo. Irmãos, não deixem de curtir o vídeo e de comentar, por gentileza. Se você gostou, curta e comenta o vídeo para espalhar mais ainda a palavra do Senhor e os testemunhos para edificar mais gente. Glória a Deus.